Bom dia, esse é o podcast BDM do dia 3 de setembro, quarta-feira, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. O relatório JOLTS e o livro bege são os destaques da agenda nos Estados Unidos, mas a atenção maior está no esforço de Trump para validar suas tarifas, consideradas ilegais por um tribunal de apelações. O presidente fará hoje reunião de emergência para recorrer à Suprema Corte diante da grave ameaça para o déficit americano que se somou aos riscos fiscais na Europa para forte aversão global nesta terça-feira. Bem, então setembro já começa com um clima bem pesado nos mercados globais, né? Uma aversão ao risco clara. Exatamente. E o foco principal parece ser essa questão nos Estados Unidos. Pois é, essa batalha pelas tarifas do Trump, a possibilidade de serem invalidadas pela Suprema Corte está gerando muita apreensão, principalmente sobre o déficit americano. E isso não vem sozinho, né? Soma-se aos problemas fiscais que a gente já vê na Europa, ali no Reino Unido, na França. O que acaba amplificando essa cautela toda. Aqui no Brasil, a atenção se divide um pouco, né? Tem Brasília, com o julgamento do Bolsonaro no STF. E os dados econômicos, como a produção industrial que sai hoje. Isso. E tem também a primeira audiência pública lá nos Estados Unidos, no USTR, sobre barreiras comerciais ao Brasil. Mais um ponto de atenção. Sem dúvida. Olha, essa decisão judicial lá nos Estados Unidos sobre as tarifas é realmente um ponto central. Se a Suprema Corte mantiver a ilegalidade, complica a situação fiscal do Trump. Porque contavam com essa arrecadação, né? Especialmente depois dos cortes de impostos que fizeram. Justamente. Então, esse nó fiscal americano se conecta diretamente com o que já preocupava na Europa. E isso alimenta a venda de títulos públicos por lá. E acaba contagiando o humor dos investidores em todo lugar. Ativos de risco sofrem. Exato. E ainda tem aquele ruído em Nova York sobre a pressão do Trump no Fed, né? Aquela carta dos economistas defendendo a diretora Lisa Cook mostra um certo desconforto. Bom, e olhando a agenda de hoje, quarta-feira, nos Estados Unidos já saiu o relatório JOLTS de vagas em aberto. É um termômetro importante para o mercado de trabalho. Sim, junto com as encomendas à indústria. E mais tarde vem o livro bege do Fed. Que é aquele relatório mais qualitativo, né? Serve de base para a próxima reunião de juros do FONC. Isso. Na Europa, temos discurso da Christine Lagarde, do BCE, e dados importantes também. PMIs de serviços e o PPI da zona do euro, inflação ao produtor. E na Ásia, tivemos PMI de serviços da China, um pouco melhor pela leitura da Caixin, mas no Japão a política continua tensa para o primeiro-ministro Ishiba. Agora, trazendo para cá, o PIB do segundo trimestre que saiu ontem veio com alta de 0,4%, um pouquinho acima do esperado, né? Ligeiramente acima, mas assim, não muda muito as projeções para o ano todo, que continuam ali perto de 2,2%. E também não dá margem para o Banco Central acelerar o corte da Selic, imagino. Exatamente, o ritmo deve seguir o planejado. E para a produção industrial de julho, que saiu hoje, a expectativa é de queda. Mediano do broadcast aponta menos 0,3%. Reflexo dos juros ainda altos, da desaceleração. Sim, e já tem gente começando a calcular um possível impacto negativo dessa questão das tarifas americanas na nossa indústria agora em agosto. Precisa monitorar. No cenário político interno, o STF retomou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é a vez da defesa falar. E o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, ficou para a semana que vem, né? Isso. Aliás, o Moraes fez um discurso bem enfático na abertura hoje, marcando posição. Enquanto isso, no Congresso, avança aquela articulação para um projeto de anistia, Tarcísio de Freitas envolvido. E partidos como União Brasil e PP decidiram sair da base do governo Lula, o que pode ter relação. Pode ser. E no Senado concluíram a votação da PEC dos precatórios, mantiveram aquele espaço fiscal de 12 bilhões para 2026. E aprovaram também um projeto importante contra devedores contumazes no setor de combustíveis. Olhando para a geopolítica, os sinais para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia continuam bem difíceis. E o Trump comentou sobre isso, né? Falou que está decepcionado com o Putin. Falou. Mas, ao mesmo tempo, minimizou a aliança Rússia-China, dizendo que a China precisa mais dos Estados Unidos. Só que, na prática, a Rússia e a China fecharam um novo acordo para um gasoduto. Para esse setembro negro nos mercados, como foi apelidado. De fato.
Ontem vimos a taxa do gilt britânico de 30 anos no maior nível em 27 anos. Na França, o governo enfrenta um voto de confiança sobre o orçamento. E nos Estados Unidos, os juros dos Treasuries subiram bastante. O T-Note de 10 anos foi para 4,27%, o T-Bond de 30 anos bateu quase 5%. E as bolsas americanas caíram. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, tudo no vermelho. E aqui no Brasil, claro, os ativos seguiram esse mau humor externo. Não tinha como ser diferente. A curva de juros futuros subiu, principalmente os longos, refletindo esse risco fiscal global que a gente comentou. O dólar à vista engatou a terceira alta seguida, fechou ontem a 5,4748. E o Ibovespa caiu 0,67%, fechando nos 140.335 pontos. Teve uma cautela adicional com possíveis sanções americanas pela Lei Magnitsky. E uma pressão forte no setor bancário, né? Banco do Brasil ON caiu mais de 3%. Então, resumido, o que a gente tem é uma rede bem complexa de riscos interconectados. Essa incerteza fiscal e legal nos Estados Unidos, junto com as tensões fiscais na Europa, somados aos desafios econômicos e políticos aqui no Brasil, e mais o cenário geopolítico adverso. Tudo isso pressiona os mercados. Portanto, os pontos para ficar de olho hoje, nos próximos dias, são esses dados de emprego nos Estados Unidos, começando com o JOLTS. O desenrolar do julgamento no STF aqui no Brasil. E, claro, os números da nossa produção industrial. E assim, para além do curto prazo, fica uma questão, né? Como é que uma eventual mudança mais estrutural na política de tarifas dos Estados Unidos, a depender do que a Suprema Corte decidir, poderia redesenhar as cadeias globais de produção? Qual seria o impacto mais de longo prazo para economias como a nossa, o Brasil, para além só da questão fiscal imediata lá nos Estados Unidos? Fica a reflexão. Ouça todos os dias, a partir das 7 horas, o podcast BDM no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã!